Tudo bem com vocês? Louca Verdade na área. E hoje tá tudo diferente aqui, né? Estamos num lugar diferente, no cenário que, cara, é a altura do convidado de hoje. É uma grande honra pra gente. Vocês já pegaram os spoilers aí que a gente mandou no Instagram durante a semana. Mas é uma grande honra pra gente estar recebendo esse cara que é uma referência pra gente. É um dos pastores mais importantes do ABC de São Paulo, líder do Summit no Brasil. Cara, o cara é top demais. Pra quem não é dessa terra, Rodrigo Soeiro. Valeu, galera. Pastor, por favor, se apresente pra essa galera que não é desse mundo. Privilégio estar aqui. Bruno, Diego, Igor, é uma honra mesmo. Quero agradecer pelo convite. Espero que seja um bate-papo bem especial. Sou esposo da Tatiane, né? Estamos juntos desde 2000. Olha só, pedi ela em namoro em 3 de janeiro de 2000. Aí tem guardado até a data de namoro. Acabamos de sair do Dia dos Namorados, não é isso? Então, enfim, temos 2 filhos, o Davi de 14 anos e o Lorenzo de 8. Tenho 2 irmãs, né? E tenho um irmão também, um irmão de criação, então somos em 4. Sou pastor da ADAI, né? Que agora, recentemente, a nossa sede veio aqui para o bairro do Campestre. Não, né? É mais de Santo Ipiranga. André. Uma loucura, né? Eu agora vou ter que mudar o nome daí, tô brincando. Assembleia de Deus, Amor e Influência, sei lá. Mas eu sinto também no fundo que a gente, mesmo ainda mantendo esse prédio aqui no Campestre, eu sinto no meu coração que em algum momento a gente vai ter também um prédio lá no Alto do Ipiranga, né? Mas faz parte da história também, né? Sim, não tem como fugir, né? Tenho muito orgulho disso. A gente brinca, mas sempre será a Assembleia de Deus Alto do Ipiranga. Mas também tem ficado muito conhecida como ADAI mesmo, né? Esse acróstico que pegou assim e fico muito feliz de poder estar aqui para servi-los e tentar fazer dessa conversa algo relevante, né, para a vida das pessoas, que não seja só entretenimento, mas que de fato seja o evangelho, né, compartilhado, né, da melhor maneira possível, com a nossa criatividade, com as nossas experiências de vida, enfim, de maneira legal também, né, nada de chatice também. Então, estou aqui para a gente viver esse momento juntos e espero que a galera curta bastante. Show de bola. Temos hoje, nossa, estamos estrelados. Hoje... Tô me achando. Não, eu tô 2 vezes aqui, porque o pastor meu pastor também. É o líder da minha igreja. Mas não dá nem pra corrigir a ovelha aqui. Não dá. Deixa em off. Tem que deixar pra depois. Os irmãozinhos hoje não tá da hora. Hoje tá da hora. Bom, vamos lá. Começando do começo. Certo? Do começo. Vamos voltar. O pastor falou que o senhor chamou. O senhor casou. Pediu a pastora Tati em casamento lá em 2000. Não, lá Começou foi o namoro. Foi namoro. 2000, 3 de janeiro de 2000. Até que é recente. Eu casei em 2006.
Sério? 2006. Então Ah, dá pra fazer a conta aí. 24 anos. Então, não, e eu tô num tempo legal que eu demorei. O pastor demorou 4 anos pra 6 anos 6 pra anos. casar. 6 anos pra casar, eu demorei só 10. Então, E o senhor conheceu o pastor aonde? Essa é uma boa pergunta, né? No final, Pastor, ó, presta atenção. no final de 1999, meu pai, ele sempre também foi um pastor itinerante. Então, em muitas igrejas... Pastor Paulo, né? Pastor Paulo Silas. Então ele foi pregar em 99, finalzinho de 99, lá para setembro, alguma coisa assim, numa igreja metodista. E naquele dia ele falou, filho, vai comigo, porque acontecia muito essa dobradinha. Ele ia pregar e ele me levava. Na época eu levava meu teclado debaixo do braço Ia fazer um louvorzinho. e fazia o louvor antes da palavra, após palavra. E naquele dia nós fomos para a igreja metodista e de longe eu vi a Tati. E assim, sem qualquer tipo de demagogia, hipocrisia, foi amor à primeira vista, assim. Mas eu nem vi se ela tinha me olhado ou não, sabe? Esse tipo de coisa. Eu me lembro que eu... Só meteu uns floreios no fechou o olho. Aí eu fui pra casa, eu tava com meu irmão aquele dia, né? Ele tava me acompanhando, então meu irmão e meu pai. E aí eu falei pro meu irmão, falei, mano, eu vou casar com aquela morena. Ô, louco! Profetizou, Assim, foi uma coisa Girou no surreal. manto. Decidido. Surreal, porque eu não falei com ela, mas assim, foi algo que desceu muito no meu coração. E tal. Aí, mas ficou, não tinha contato com quem seria que eu falava. Na época não tinha WhatsApp, não tinha Exato, nada. meu. Pega o Instagram dela. No máximo um SMS, mas Nossa. como eu ia descobrir o telefone dela? Meu Deus. E aí, por uma boa jesucidência, essa igreja que o meu pai pregou, ele mesmo convidou o coral dessa igreja para cantar na nossa igreja. E ela era uma das Do coralistas. Então, pastor. Ô, Não. Jesus cheiroso. Na hora que o coral chegou na igreja. A primeira pessoa que você viu foi ela. Aí lá a gente teve a primeira conversa. Resumindo, isso já era final de 99. Tudo bem? Aí a outra jesucidência que quando eu conto, só quem acredita é quem sabe mesmo que eu não estou mentindo. Isso foi em 99? Finalzinho de 99. Foi rápido. Aí o que aconteceu? Em janeiro, eu fui para Praia Grande. Foi meu irmão de criação e mais 3 primos. Eu tinha o quê? Tinha 14 anos ainda na época. E fomos para Praia Grande. E lá eu já estava com o celular dela. E eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei assim, tudo bem, tal e tal, feliz ano Tô novo. aqui. Aí ela perguntou, mas você tá onde? Eu falei, eu tô na Praia Grande. Ela, eu também tô. Eita Deus. Ela tinha ido com as irmãs da igreja. Nossa. E eu com os Ela meus foi num grupo de primos. jovens. Exatamente assim. A gente marcou, né, na famosa Praia Tupi. Quem não conhece Vila Tupi, Tupi. que atire a primeira pedra. E aí nós conversamos lá, e eu me lembro como se fosse hoje, ela fez eu orar. Ela falou assim, você quer namorar comigo? Falei, eu quero. Eu tava na areia com ela, assim, tava os nossos amigos, a galerinha junto, a gente não tava sozinho. E eu nunca me esqueço que ela me fez orar ali naquela Filho de areia. pastor, olha aí pra gente. Na Vila Tupi, aquele sol pegando e eu orando, Senhor. Enfim. Ela me deu um beijo, pai. Ô, Meu Jesus, Deus do abençoe céu, seu filho. eu pedi uma crente, mas nem tanto. Né? Mas foi assim, foi muito, muito bacana e já estamos juntos há 24 anos, né? Casados desde 2006, né? Então dá pra fazer as contas 18, né? Uhum. Então, com 2 filhos. Então hoje é a minha parceira, é minha melhor amiga, minha confidente, melhor amiga mesmo, assim. Né? Ela é a melhor amiga dos meus melhores amigos, sabe? Esse tipo de confidência, de amizade. Então eu sou... Aquela pessoa que você anseia pra falar Não, com ela. né? não, Fala, não, é então, isso. Uma notícia eu tenho que contar pra ela. Exato. Qualquer exagero meu não seria ruim, não. É a mais pura verdade, sabe? Então, foi assim. Começamos a namorar, então, nessa loucura toda. Inclusive a pastora tem um podcast também, não é? Tem um podcast, Exatamente. podcast Flores. 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 Inclusive, agora lançou um novo episódio. Ela bateu um papo com meu Deus, com a mãe do Kaká. A pastora Simone. Foi um bate-papo muito legal. A galera que quiser dar uma olhada lá e assistir.
Podcast Flores, Tatiane Soeiro, Tati Soeiro, a galera vai encontrar lá. Comenta lá, pessoal. Vendo Louca Verdade. É isso aí. Qualquer coisa depois a gente coloca aqui embaixo O link, o né? link O do link. podcast Flores. Opa, Beleza. tranquilamente. Obrigado. Daí, eu vejo assim, eu falo com a minha esposa direto. A gente consegue construir tudo junto. Aham. Então, o senhor vê, e aí eu vou dar um pulo, vou dar um salto aqui. Tá. O senhor vê... Me chama de você, vai. Tá Eu sei que é bom. difícil, tá? É Mas se difícil. der, Melhor. se der. No meu caso... Todos tá- aqui da no igreja meu desde aqui, ó. pequeno. Chamar pastor de você não dá. Eu tenho ainda coisa que, Membro tipo raiz, assim, né? Nutella. Né? É, membro raiz e ainda assim, é o pastor que tá sobre o meu pastor. Então, tipo... Pastor não, presidente tá. da sua igreja. Oh, meu Então, Deus. mas não, Amém. Deus é bom de todo. Vou tentar. Tá bom, beleza. Bom, vamos lá. Pastor começa a namorar, casa em 2006, assume a igreja em 2010. Exato, porque a DAI ela é fundada em 2003. Então, essa timeline é importante. 2000 a gente começa a namorar. Em 2003, meu pai funda a DAI, certo? A O partir seu da... pai, até 2003, ele não era Até pastor presidente. 2000, ele era pastor de uma congregação de Madureira. Certo. legal. Aí de 2001 a 3, ele fica num sabático. Certo. 2003, então, ele funda a ADAI. De 2003 a 2008, ele pastoreia a igreja, né? Sim. É onde se consolida, então, a ADAI. Só que, no final de 2008, ele sofre AVC. Então, 2009 ainda ele está internado, um outro vice-presidente assume, e eu vou assumir realmente em agosto de 2010. Certo. Meu filho nasce no começo de 2010, então... Exato, agosto de 2010. Então, esse ano eu completo 14 anos de pastoreio na DAI. E é um turbilhão, se for ver bem, né? Tá É, tudo acontecendo. Esse meio tempo de 2008 para 2009, 2010, foi para você digerir o que estava acontecendo. Foi aquele momento onde a gente não largou o osso, não, no sentido Sim, bom da sim, palavra. sim, sim. Então, a igreja precisava permanecer. Só que eu não era o pastor, era um dos vice-presidentes que segurou a bronca. Certo. Eu gosto sempre de honrar e falar o nome dele. Hoje ele não está mais com a gente. Ele está em outra comunidade, mas eu sempre gosto de honrar. O nome dele é Wilson Ventura. Talvez a maioria não saiba quem é, mas eu sei quem é. Talvez Eu a sei maioria quem nem ele foi. sabe A dessa importância parte, né? dele, né? Eu sei importância. quem ele foi pra gente, sabe? Então foi muito importante. Aí no meio de 2010 ele começa a vir falar comigo sobre essa saída dele. Ele falou assim: Rodrigo, eu segurei o barco, mas isso aqui não é pra mim. Você assume ou a gente vai ter que fazer alguma transição? E aí o presbitério me chama e falou assim, tipo assim, não tem tu, vai tu mesmo. É que querendo ou não, Não tem escolha. 8 anos Desculpa. com a sua família, Aham. a igreja tinha a cara da sua família. Não dá para continuar com outra pessoa. Enfim. E conhecia, não, tinha e eu- confiança. Mas sabe o que eu acho? Posso estar enganado. Acho que quem pode dar essa resposta é o próprio pastor Wilson. Mas eu creio que ele sabia que o talento dele era um talento mais pedagógico. Ele era mais professorzão. Sim. E ele via em mim, talvez, o que eu não A gestão via. de pessoas que ele não tinha. E talvez eu nem via isso. Ele me via como pastor, como líder. Né? Eu era jovem na época, mas de alguma forma ele via algum dom que eu ainda não tinha visto. E aí o presbitério me chama, faz a proposta, e uma proposta que não, assim, ou eu assumiria ou ia fechar. Né? Nossa, Então Só assim, tinha uma DAI na época. só tinha, na verdade não. Já É tinha isso que eu ia uma. perguntar. Essa é uma boa Eu- pergunta. Por quê? Porque na gestão do meu pai abriu umas 6, 7 igrejas. Só que assim, vamos ser sinceros, cada igreja fazia o que queria, só tinha a placa, mas não era uma gestão única. Então, quando eu assumi a igreja, essa foi uma condição que eu dei. Eu falei assim, eu assumo, mas eu vou emancipar todas. Vamos E centralizar. todo mundo tira a placa de Adai. Coloca Jesus salva, Jesus vive, Jesus quer, ou qualquer coisa. Mas eu queria ficar com uma, Eu só com não a consigo, eu principal. não sei pastorear uma, eu vou pastorear 8. Já fica Não- bem não ruim. faz sentido. Mas na época o senhor já pregava, já... Minha vida como pregador não era uma vida... Se eu preguei até aquele momento 2, 3 vezes, foram muitas. Nossa, pra assumir a Eu igreja de uma vez. Exatamente. Eu começo a pregar quando eu assumo. E pra mim eu tinha um bloqueio muito grande, assim, porque não é fácil pregar pra mãe, pra avó, pra tia. Então, assim, eu era novo, cantar eu já tirava de letra, né?
Mas a questão da pregação, para mim, era um baita desafio. Talvez pregar até para pessoas que você olhava e tinha como referência, né? Te Exatamente, né, meu? Então, foi isso que aconteceu. Então, em 2010 eu assumo e, enfim, tô até aqui, né? Já são 14 anos. Ao decorrer desses anos, então, foi a melhor coisa que eu fiz, de ter fechado as igrejas. Aí ficou Na uma verdade, só. eu não fechei. Eu emancipei. Certo. Aí, mas assim, as igrejas, muitas delas nem saudáveis eram, que passaram 3 meses e fecharam. Nossa. Acho que uma igreja que está aberta dessa leva, Até uma hoje. igreja está aberta até hoje, que fica em Guarulhos, que também já mudou de nome umas 3, 4 vezes. Aí, na minha gestão, aí hoje nós temos a igreja do Campestre, que antes era na Vila Carioca, mas agora é a sede no Campestre. Temos a nossa igreja em São Bernardo. Temos a nossa igreja em Santos. Temos a nossa igreja no Jardim Colorado. E a gente tem uma igreja filha, que é a Daion, que é uma igreja Online, né? focada em cuidar de pessoas de fala portuguesa, mas que estão espalhadas em algum lugar desse planeta, que não conseguem encontrar ou fazer família numa comunidade perto. Porque falar pra gente achar igreja no Brasil, a gente acha fácil. fácil. Né? Mas você está, Fora do Brasil. por exemplo, no interior da Irlanda do Norte. A gente tem membros lá. Inclusive eu achei bem interessante esse negócio da Daion, porque não é simplesmente uma transmissão do culto da Campestre. Não, é um acompanhamento. É um acompanhamento. É um acompanhamento, assim, tudo que a gente faz localmente, a gente pivota para online. Então, a gente dá aconselhamento presencial, também dá online. Faz processo de integração de novos membros presencial, também tem online. Então, tudo, absolutamente tudo. Quero servir online. Tá, vamos encontrar então um ministério que você consiga servir à distância. Por exemplo, no chat. Você pode ser um cara do bem-vindo no chat. Sim. E tantas outras, né? Arte, então o cara da criação, né? A gente tem uma agência dentro da nossa igreja, uma agência só com voluntários. Né? Para marketing, né? Exatamente. Então esse cara pode trabalhar lá. Então a gente dá uma pivotada para que realmente... Agora, aquela velha história, né? Não é a mesma coisa. Aí eu sempre devolvo a pergunta. Quem disse que é para ser a mesma coisa? Em nenhum O momento. evangelho não é a mesma coisa para todo mundo. Exato, e eu nunca falei que seria a mesma coisa. Sim. Mas eu falei, é mais uma coisa. É uma frente. Então, como eu disse, estou há 14 anos e, graças a Deus, igrejas filhas saudáveis. Eu acho que eu olho para os 21 anos da nossa igreja sem heresias ou sem algum tipo de escândalo. Então, eu olho para trás e vejo uma história bonita. Tenho que tomar cuidado para não estragar ela em um dia. Mas é uma história bonita, uma história digna. Não é uma igreja midiática, não é uma igreja que está indo do 0 ao 1000 em um dia. E glória a Deus por aquelas que conseguem ir, né? Acho que nós temos vocação para todos os tipos de igreja. Própria Além do Véu, impressionante o que o David está vivendo. Meu amigo, meu irmão. E eu falo, o Diego Menin lá na Zona Leste também. Sim, né? Assim, né? são amigos, A igreja dele é gigantesca, são irmãos, né, que agora cresceu. é um crescimento A exponencial. Lírio cresceu muito. Um crescimento exponencial. Agora, a DAI, vejo também um crescimento significativo. E o que eu percebo é isso. Eu olho para a igreja do Menin, eu estou citando nós três porque somos amigos, né? Então, olho para a igreja do Menin, tem uma vocação diferente lá. Olho para o Davis, tem uma vocação diferente lá. E olho para a DAI, tem uma outra vocação. Sim. Então, isso que é legal, né? E por isso que a gente se dá tão bem, né? Então, por Mas isso que a gente... eu vejo o crescimento das três tão iguais, porque não tão localizado num só prédio, no caso da DAI, né? Mas assim, distribuído. Sim, em São agora Paulo vocês inteiro. indo para Mauá, né? Que eu Sim. fiquei sabendo, agora tem a possibilidade de ir para Orlando. Orlando, Então, assim, sim. é muito legal isso, né? Isso é muito especial. Então, enfim, acho que é uma timeline, né? Então, Sim. 2003 a gente inaugura, 2010 eu assumo. E Daí aí pra frente é só uma estruturação. E centralizou, uma- né? e Centralizou uma metodologia para poder ter um controle nova. maior, né? É uma metodologia nova, né? Eu acredito que todo pastor local ele precisa ter 3 vieses importantes. Ele precisa ser um pastor que ama, ele precisa ser um gestor que organiza processos e estabelece processos, e ele precisa ser um líder que influencia.
Não dá. O pastor local hoje que, não, só vou amar, só vou fazer velório, só vou fazer visita. Não dá. Não vai dar. Em algum momento ele vai barrar no muro da gestão. E não é só também pastorear, não é só gerir. É influenciar, é inspirar, sabe? É algo do futuro. Esse quadro, acho que quando você tira a visão de um líder, você tira tudo dele, né? Então... Não posso falar muito porque eu tenho spoilers. Tem spoilers, eu posso falar muito. E pastor, o que você acha dessa questão da galera falar que vocês são uma assembleia diferente? Esses dias perguntaram para mim, esses dias não, acho que já fazem uns meses já. Perguntaram para mim onde eu encaixaria, em qual caixa eu coloco a Adai. Se eu fosse uma pessoa mais arrogante ou talvez um pouco mais mal educada, eu falaria, eu não quero nenhuma caixa. Certo? Curto e grosso. Mas assim, eu olhando para os meus valores assembleianos, eu acho que a melhor definição para a Adai é que nós somos uma igreja pentecostal contemporânea. Sim. Né? É o que eu sempre falo. Eu não preciso cantar, não que eu não cante, mas eu não preciso cantar um hino da harpa para falar que a Adai é assembleia. Eu acho que o que eu tenho que me preocupar é em compor uma nova música que tenha o conteúdo da harpa. Eu não preciso colocar um terno e gravata para pregar como o Daniel Berg, fundador da Assembleia. Mas de camiseta, eu acho que eu consigo, ou pelo menos tento pregar a mesma essência daquilo que ele pregava, sabe? Então, não me incomoda. Eu sou uma pessoa mais fleumática, né? Isso não significa que eu não tenho os meus inúmeros pecados. Mas eu acho que o bom do fleumático, é que ele, assim, o cara me tirar do sério, ele tem que estar bem, assim, um dia bem caprichado, entende? Tem que estar com vontade. Por isso que eu falo, assim, esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta que, eu digo isso com muito carinho, com muito respeito, não é um tipo de pergunta que me incomoda, porque eu tenho uma paixão pela Assembleia de Deus conservadora, tradicional, né? Eu prego nelas até hoje, Sim, né? sim. Por exemplo, eu vou sair daqui e vou para um outro podcast, né, que eu falei para vocês, e eu vou para o podcast da Assembleia de Deus do Belém. Nossa. Todo respeito à Assembleia de Deus do Belém, mas nossa! Não, mas é muito conservadora. Não, é que ele falou. Por isso eu tô São dois universos. São Exatamente. Diferentes. Esses dias eu tive pregando. Esses dias não, tenho que parar de falar esses dias. Alguns meses atrás, eu estive pregando na sede do Belém. Atrás de mim estava o pastor José Wellington. Sabe, esse da coisa. Assim, Aquele friozinho na barriga. Assim, eu tenho um carinho, assim. Tanto é verdade que eu gravei o Clássicos. Sim. Que é um CD de 10 músicas com músicas da época do Bolinha, meu. Entendeu? Então, eu acho que o cara que olha pro meu ministério, e agora eu não quero me comparar a nenhum outro, pro meu ministério, e fala que eu não sou um respeitador do passado, ou é um cara muito desinformado a respeito da minha pessoa, porque eu sou um cara apaixonado por coisas clássicas, porque para mim tem uma diferença entre o que é clássico e o que é antigo. Sim. O Mário Sérgio Cortella, filósofo, né, ele tem uma definição muito legal disso. Ele tem uma definição muito legal disso. Ele fala que o que é antigo, quanto mais o tempo passa, mais se desvaloriza. O clássico é o contrário. Verdade. É verdade. Quanto mais o tempo vai maturando, passa, né? Beethoven vai é valorizado. Vai ficando melhor. Quanto Muito mais melhor. o tempo passa, um quadro de Picasso é valorizado. Então, eu acho que teve muita coisa antiga que foi uma porcaria, assim como muita coisa nova que tem porcaria, mas tem muita coisa antiga que é muito legal. O meu repertório do Clássicos, né, ele é um repertório de muitas hinos da harpa. E para esse lançamento que nós teremos agora no dia 22 de junho, a gente procurou escolher uma música um pouco mais recente, como se fosse um bônus para o repertório, orquestrado. Né? E a gente ficou pensando e estudamos as músicas do momento. Foi muito difícil. Porque, inclusive a música brasileira gospel tem uma carência de composições, né? Exatamente. E por que foi difícil? Não é porque eu não gosto, não. Eu acho que, por exemplo, essa música Tu És, né, que é uma música que deu né, eu achei essa música muito bonita.
E aí eu mandei pro arranjador. E ele falou assim, Rodrigo, eu também acho essa música bonita, mas ela é muito diferente. Ela é muito worship, da né? construção melódica. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que recuar um pouco. Eu não peguei uma tão antiga, mas também não peguei uma tão nova. recente. Anos 2000, digamos Sabe assim. que eu cheguei? Essência de Deus, do João Alexandre. Nossa, maravilhosa. Então essa é uma das músicas, dá um spoiler aqui. Maravilhosa. Essa é uma das músicas que a Big, a orquestra vai estar tocando comigo. Um arranjo maravilhoso. Fiz o convite pro João estar comigo. E ele me respondeu com tanto carinho. Pena que ele vai estar em Cuiabá. Desculpa, Campo Grande. Ele não vai poder estar comigo nesse dia. Mas é diferente, né? Você vê a construção. Se não tivesse amor, nada valeria. É muito... Qual foi a última música worship que a gente colocou de minuta? Se é que a molecada sabe que é de minuto. Meio de minuto e não esquece. Não, e se falar o técnico ainda Ai, que é Deus. terça, quinta bemol? Meu Deus, não, vamos lá. Então, assim, eu amo. Então, essa pergunta que você me fez, né? Eu amo carregar a ideia de que nós somos uma assembleia. Agora, não somos melhores nem piores que ninguém. É uma proposta. Se alguém achar que eu estou usando o nome indevidamente de Assembleia de Deus, aí, sei lá, ora por mim. Depender da gente. Já tem o Ipiranga, né? Eu já estou tirando Ipiranga. Vamos para outra coisa. Associação. Campestre pra Cristo. Exato, a gente faz alguma coisa aí. A questão ainda... isso, eu vou dar um spoilerzinho. Durante as aulas com o pastor... Não. Opa, aqui, ó. Não posso dar muitos spoilers. A Dai College, acessem lá a Dai College. Acessem a Dai College. Durante uma aula, o pastor falou o seguinte. E o pastor repetiu aqui. Uhum. O líder sem visão não é nada. Uhum. E a visão ela tem que ser inspiradora. Uhum. Ela tem que ser inspiradora e você tem que sair, já estou falando demais, do ponto A para o ponto B, Uhum. não provando que o ponto B é melhor, mas provando que o ponto A te estagna. Ele te para. E você não... É horrível. É a zona que a gente chama de conforto, Zona de mas conforto. na verdade é uma zona paralisante, né? É uma paralisante. E nesse ponto, utilizando essa metáfora. cama, Uhum. de 2010 até agora, mudou demais o que a DAI era para o que a DAI é. Uhum. E aí, não vou falar muito mais do que o pastor falou nas aulas, mas como é hoje mostrar para as pessoas que estão com o pastor, que estão na igreja, são membros da igreja, que são do seu corpo diretivo, do seu presbitério, Sim. que estamos no ponto A, por exemplo. Estamos no ponto A aqui. Precisamos ir para o ponto B. Como funciona para mostrar esse ponto B para um presbitério que é muito bem formado? Uhum. É uma boa pergunta de liderança, né? Eu acho que nós sempre estaremos no ponto A. Sempre. Né? Exemplo, se vocês se contentarem com aquilo que está acontecendo aqui desse jeito, já era. Sempre o próximo episódio é o melhor. Sim. Entendeu? Você pode ter um convidado que você goste mais ou goste menos, mas estruturalmente, exemplo, o dono dessa produtora aqui, pode ter certeza que ele está fazendo a conta para comprar a próxima câmera. Por quê? Porque quem estagna, ele... Né? E eu gosto da ideia de que, assim, Deus ele não está muito preocupado com o nosso conforto, ele está preocupado com o nosso crescimento. Sabe? Certo. Então, todas as vezes que eu preciso convencer a minha pastoral, o board da igreja, e eu percebo que tem um ponto B melhor, a melhor forma é trazer dados analíticos. Não simplesmente o coração. A parte da gestão, né? A melhor forma de você tirar um cara dessa zona é você mostrar números para ele. Então,
Quantas pessoas a gente ganha para Jesus aqui, quantas a gente pode ganhar aqui? Quanto que a gente gasta aqui com cimento e quanto que a gente não vai gastar aqui? Seria fazer um trabalho que é feito em empresa mesmo, né? Empresarial, é. O problema é que, às vezes, numa igreja, a gente quer sentimentalizar tudo. Ah, não, vamos para lá, para o ponto B que Deus falou. Tá bom, tu falou com você, mas não falou comigo. Se você é de uma igreja onde você é o anjo, tá tudo certo. Mas uma igreja como a minha, que é altamente democrática, não adianta você falar que Deus falou com você. Deus precisa falar com você, precisa falar com o Antônio, com o Fernando. Eu posso ter uma força maior porque sou o pastor presidente da igreja. E é um termo que eu nem uso. Tá no estatuto, mas você nunca me ouviu. Você é o voto de Minerva. Exato. A minha função, acho que eu até falei ontem na aula. A minha função não é simplesmente vamos conversar sobre um assunto aqui que a gente precisa decidir. Não. Eu, como líder, eu já levo as cartas. Galera, precisamos mudar e as opções são essas. Tem alguém que tem uma opção melhor? Não, não tem. Então vamos ficar com as minhas e a gente procura juntos decidir qual a carta a gente vai acionar. Então, a melhor forma de sair desse lugar para cá é você fazer um trabalho analítico. Foi isso que eu fiz no Campestre. Então, quanto que a gente gastava com manutenção naquele prédio? À noite, aquele lugar é muito perigoso. Então, a gente começou a fazer um trabalho analítico. Quando eu chego para a igreja e faço uma reunião com toda a comunidade, pelo menos a comunidade que quis ir. Eu fiz uma convocação geral para a membresia e lá no auditório estava abarrotado de gente. Eu apresentei, gente, ó, existe essa possibilidade. Ponto B é maravilhoso, mas também tem seus desafios. A gente vai sair de São Paulo, vai ir para o Campestre, mas os benefícios são esses. Então, de uma empresa, de uma igreja, uma família, né? E aí eu termino a minha resposta com, acho que até também falei não, quando a minha esposa falou assim, vamos mudar de apartamento? E a minha esposa não é essa pessoa também tão visionária. Eu sou mais visionário da casa, ela é mais pé no chão. Nós tínhamos um apartamento quitado. E ela falou assim, vamos para um apartamento maior? Falei, tá, a gente vai sair de um apartamento quitado para um financiamento. O que tá pegando? Não tô entendendo. Ela não me convenceu ali. Sabe onde ela me convenceu? Num jantar, quando ela dizia, esses meninos não sabem que é rua. Porque o nosso prédio não tinha lazer. Uma área Esses meninos estão no celular. E percebe? Analítico. Dados. Ali me incomodou. Não foi simplesmente ela falar, passei na frente Não é um porque sim, né? Não é um porque sim. Não, porque sim. Não É porque eu quero. Entendeu? Então, eu acho que a melhor forma da gente... e aquilo que eu também falei ontem. Numa instituição, você vai ter sempre os críticos, os observadores e os apoiadores. Sempre assim. Sempre assim. Se você é líder, isso faz parte do jogo. O crítico... E quando eu falo crítico, não é o cara que quer o teu mal, não. Não, ele só quer boas explicações. O crítico, o observador e o apoiador. Tem nego que tá lá, se você foi pro Campestre, você tá lá. Só vai. Ele tá existindo, consegue me levar. Exato. Tem um cara que conhece tanto o teu caráter que aonde você for ele vai te defender. Agora, eu não posso também desejar ao meu lado só os que defendem e os caras que querem saber. Eu preciso trazer os críticos do meu lado. Sim. E eu trago os críticos do meu lado dando bons porquês. Boas razões. Boas causas. Aquela frase que eu sempre gosto. Quando a pessoa entende a causa, ela se submete aos custos. Sim. As pessoas, elas gostam... não é que elas não gostam de mudança, elas só não gostam do jeito que você as muda. Então, liderar, na minha humilde opinião, é a arte de tirar as pessoas do ponto A para o ponto B sem elas perceberem. Foi o que eu falei, eu não posso dar muito spoiler porque... isso tudo aí... Pode falar, irmão, fala aí. Esse tema que ele está provocando aqui, ele é o tema da nossa, do módulo de liderança do college, né? Então, ontem eu fiquei falando isso quase que 3 horas, né? Então, e é um tema que eu amo. Você não tem noção. Desculpa, não é puxando o saco não. Mas, nossa,
Nossa, Feliz. a cabeça faz bum. Bum. Principalmente na parte dos porquês, não querendo. É assim, eu não quero dar muito spoiler, mas em algumas coisas eu vou ter que dar spoiler. Mas. Não é bom nada que escondido, não. É bom que a galera fica afim de fazer É, a decote. Você aguça a O bom- vontade o bom da galera. Eu, inclusive, tô afim. O bom líder é aquele que vai atrás dos porquês. Boa. O líder é excelente. É. O bom líder é aquele que. Não foge dos que a porquês. gente trabalhou isso, o que a gente trabalhou ontem, né? Líderes medíocres, eles fogem Foge de dos porquês. reuniões difíceis. Na Líderes, conversa difícil. né? líderes bons, eles enfrentam reuniões difíceis. Líderes excelentes, eles procuram reuniões difíceis. Porque eles sabem que por trás de uma reunião difícil tem uma oportunidade. Vem uma porta gigante que pode se abrir. Reuniões pequenas, reuniões médias. Fáceis, né? Agora, Assuntos fáceis. por trás de uma crítica de um colaborador de uma empresa, tem uma oportunidade de melhoria incrível. Sim. Por trás de uma crítica de um membro da igreja, tá me criticando porque tem pastores que vão pegar aquilo, é o demônio, o cara está se levantando contra mim. Não, para mim não. Eu falei ontem, até usei uma metáfora, né, também. Eu acho que uma crítica, ela sempre vem com uma cobra envenenada. Ela pode te picar e pode deixar também o veneno. Porque picar só não é um problema. Né? O problema é deixar o veneno. Então eu acho que toda crítica envenenada, você tira o veneno e fica com o dente. Porque a marca vai deixar você Vai fazer melhorar. você. Mexe com a tua musculatura e assim por diante. Né? Então, vai ter o veneno. O crítico, naturalmente, ele vai ter o veneno. Às vezes faz isso inconscientemente, né? Mas é isso. Eu acredito muito que a Adai, ela avançou muito nessa minha obsessão por melhorias, né? Que eu não sou o único no mundo, mas eu sei que o Davis também, a gente conversa muito, é um cara obcecado por melhorar. O Menin, estou falando dos três novamente porque são meus irmãos, né? O próprio Rafael da Hillsong São Paulo, que é meu amigo, meu irmão, é um obcecado por melhorias. Isso é tudo na vida pastoral? Não, a gente está falando de gestão, a gente está falando de liderança. Tem um lado pastoral. Tem um lenço que você tem que enxugar a lágrima do cara, o velório que você tem que fazer, a maternidade que você tem que visitar. É um pacote. Mas achar que vida pastoral é só isso, eu acho que é aí que muitas igrejas não estão avançando. Aí você pega, às vezes, pastores mais clássicos, pastores da geração do meu pai. Potencial muito maior do que o meu. Mas ainda está só pensando como pastor. Aquela romantização. Exato. Eles eram mais centralizadores, pastor? Mas eu acho que era uma centralização. Lógico que eu não estou generalizando, eu estou falando da experiência do meu pai e de muitos que eu caminhei. Era uma centralização muito inocente. Um spoiler tem isso no livro, né? Eu quero, eu quero saber de tudo, eu quero decidir tudo. Exato. Eu estou falando pelo meu pai e por alguns da minha família. Né? A minha família tem de sei lá quantos pastores. Mas tem mais pastor que gente. Então, assim, meu pai, ele centralizava com aquele negócio. Ah, não. Tipo assim, ele poderia mandar ele fazer um velório, por exemplo. Mas meu pai ia para não incomodar. Mas ele não estava percebendo que, além dele comprometer a agenda dele com coisas mais importantes, talvez, para ele fazer, ele está afogando o ministério dele de se desenvolver. E a própria família também. Né? Família. Entendeu? Então, é uma centralização. Eu falo no livro sobre uma igreja pastorcêntrica e uma igreja cristocêntrica. Né? E uma igreja cristocêntrica, para mim, ela tem muito viés, ou os vieses dos 5 dons. Apostólico, pessoas mais visionárias. Proféticos, pessoas mais pragmáticas. Evangelistas, pessoas mais confiantes, sempre vê o copo meio cheio. Pastoral, pessoas mais acolhedoras, que amam o velório, que amam dar um carinho, um aconselhamento. Aparecer, tá junto. E os mestres, que são os pedagogos, são os sistematizadores, aqueles que precisam de processo para tudo. Então, quando você entende que você, pastor local, não é o cara mais importante, nunca vai ser, mas você tem um time que trabalha de maneira organizada, é aquilo que o apóstolo Paulo vem dizer. Você encontra a maturidade da igreja. Mas que querendo ou não, você tem que ter os 5 pastores na sua igreja. Você não precisa consagrar ninguém apóstolo, se a igreja não é apostólica. Você não precisa consagrar ninguém a bispo, se a igreja não é episcopal. Nada disso. Mas você não pode
achar que o ministério apostólico ficou só lá atrás. Então, eu me considero um cara apostólico. Eu sou um cara mais visionário. Se você pergunta para mim se eu tenho alguma pretensão de amanhã me chamarem de apóstolo soeiro, eu não tenho nenhuma pretensão. Nenhuma. Agora, minha esposa, ela é profética, ela é muito pragmática. Agora, eu vou consagrar ela profetiza? Não, mas o fato de eu não usar as nomenclaturas não significa que eu tenho o direito de afogar a essência. Sim. Então, quando eu olho para o meu conselho diretivo, eu já sou visionário, né? Então, eu procuro pessoas menos... Não vou em tanto, que eu já vou demais. Então, eu tenho um cara mais pragmático do lado, eu tenho um cara mais evangelista, eu tenho um cara mais pastoral, eu tenho um cara mais pedagogo. Por exemplo, o que eu falei ontem na aula, o projeto de 10 anos que nós estamos desenhando para a DAI, os próximos 10 anos. Quem desenhou aquilo foi um cara pedagógico, foi meu cunhado. Um cara altamente sistematizador que conhece meu coração e conseguiu traduzir num PDF os próximos 5 a 10 anos da DAI. Então você precisa ter esses caras, né? Eu olho para vocês aqui, do jeito que é conduzido aqui o podcast, cada um tem um perfil. Né? E é isso que faz o negócio ficar bom, o tempero acontecer. Que senão, fica uma comida só com arroz. Né? Agora, tem pastores que, quero ser bem inocente também, pastores que na inocência vão colocando e carregam e acham que vão conseguir, e não dão conta. E a igreja não flui, a igreja não cresce, e são homens de Deus, tá? São homens de Deus. Aí vê a igreja do outro, de meninos que talvez são mais novos, não sabem nem tanto da Bíblia quanto que ele sabe, mas o fato dele... Porque esse pastor conservador, ele tira 10 em pastoral, mas ele tira 0 em gestão e 0 em liderança. Aí você pega um pastor como algum que está despontando aí, ele tira 5, 5, 5, pronto, passaria. Tá dentro da média. Tá na média. Entendeu? Aí a igreja dele cresce e esse pastor entra numa crise, meu. Hoje mesmo, hoje pela manhã eu tava no café da manhã com um bispo. O cara tem idade para ser... Tá, eu tenho 39, ele tem 50 anos, né? Pediu ajuda. Tipo, eu aprendi o que é ser pastor, mas não aprendi o que é ser gestor, o que é ser líder. E detalhe, por que não aprende? Porque não é isso que ensina no seminário. Eu fiz 4 anos de seminário metodista. E falo isso com todo amor pela faculdade metodista. Não que seja ruim, né? Mas aprendi Bíblia como em poucos lugares aprendi na vida. Mas eu não me lembro da aula que eu tive sobre gestão de pessoas. Não me lembro do dia que eu tive uma aula sobre liderança. É que eu acho que gestão de pessoas também começou a se falar mais de uns anos pra cá, né? Em todas as áreas, né? Mas o problema é que a gente olha para igrejas gringas, os caras já estão anos luz da nossa. Estou falando que lá não tem os seus defeitos. Você pega o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Coríntios, né, eu plantei, Apolo regou, e Deus deu crescimento. Mano, ele está falando de 3 P's aí. Ele estava de propósito, processo e pessoas. Propósito, fazer a igreja crescer. Processo, plantar e regar. Pessoas, Paulo e Apolo. O problema é que a gente olha para o texto bíblico espiritualizando. E não olha com esse olhar de liderança, não olha com esse olhar de gestão. Só olha com o olhar do pastoreio. Né? Aí o pastor vai para o púlpito, Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Então, irmão, não deixa de cantar. Irmão, não deixa de servir e Deus gerou crescimento. Tá bom, isso faz sentido. Mas vamos olhar esse texto de maneira um pouco mais profunda. Né? Não é só plantar, tem que plantar bem, senão não presta para nada. Tem que criar raiz, né? Não adianta só regar, tem que... Coloca Coca-Cola na planta para você ver o que vai acontecer. Sabe? E aí a gente traz essa narrativa para dentro das igrejas, para pastores mais conservadores. Os caras ficam em pane. Os caras olham para a gente e acham que a gente está institucionalizando ou deixando a igreja... Tá querendo fazer da igreja uma empresa, eles falam. Aí eu olho para as empresas hoje olhando para a Bíblia. Aprendendo com a Bíblia. Eu tenho amigos meus que trabalham na Apple. O jeito que a liderança trata os funcionários é Jesus lavando os pés dos caras. Os princípios de liderança dessas grandes empresas... Tá tudo ali. Tá tudo ali. Mas não, a gente, infelizmente, tem um olhar bíblico, muitas vezes, o olhar da pastoralidade comum do dia a dia. Que funciona. Não estou negando. Mas tem mais. Né? Tem mais.
Não é só E isso. você acha que essa fórmula por exemplo, essa organização de, que eu sei o que vai acontecer na igreja daqui 5 anos. Você acha que isso é uma das fórmulas do crescimento que tá esse boom por exemplo, da Lírio, da Além do Véu e da Dai? Eu acho que ajuda, né? Não é só isso. Né? Eu acho que nortear, eu acho que isso ajuda muito, né? O planejamento. Jesus disse o seguinte: não se preocupem com o dia de amanhã. Em nenhum momento ele falou para não planejem o dia de amanhã. São duas coisas bem diferentes. Muito. Então, demonizar o planejamento. Quando a gente olha para a criação, por que Deus não fez o homem no primeiro dia? Respondam. Porque ele precisava fazer alguma coisa para que o homem vivesse naquele local, senão era inóspito. Você precisa dar sustentabilidade, brother. Colocar o homem, né? quando a terra era sem forma e vazia, o cara ia morrer. Então você cria o sol, você cria a terra, você cria a grama, você cria depois o boi. Fruto, tal. Você cria, sabe? Então você tem todo um planejamento. Se Deus planejou o negócio, quem sou eu, né? E tem uma frase do Bill Hybels, no início do livro dele, Liderança Corajosa, que para mim é fenomenal. É aí que eu me apaixonei pelo Summit. Ele é o fundador do Summit, né? Quando o World Trade Center cai, as torres gêmeas caem, ele é chamado para ir lá para Manhattan, né? Eu contei isso na aula, né? Quando ele chega em Manhattan e vê aquela cena, o Espírito Santo sopra no ouvido dele e diz assim: Hybels, por que o mal planeja tão bem para fazer o mal, enquanto muitas vezes a igreja planeja tão mal para fazer o bem? Eu falei, nossa, de novo, eu já ouvi isso. E a gente achando que planejamento. Agora já parou para pensar o quanto que o Bin Laden planejou? Pra dar tudo certo. Eu não estou nem trabalhando a teoria da conspiração. Eu não estou falando dessa teoria, não. Não, bomba embaixo. Não. Vamos partir do princípio que os aviões saíram de onde tinha que sair. Os caras entraram na malha aérea americana. Os caras foram milimétricos. Chegaram no Pentágono. Meu, já parou para pensar quantos anos de planejamento? E a gente, para planejar um congresso, a gente gasta um dia. Tantos anos de e acha que tá ótimo, tá bem planejado. Tantos anos de planejamento num lugar onde você não tem acesso a muita coisa, com gente que sabe muito menos do que o pessoal que tá lá onde você vai fazer o que você vai fazer, e ainda assim ele tem sucesso. Aspas, né? Vamos colocar assim. Sucesso. Para ele foi um sucesso. Era o objetivo. Na perspectiva dele foi um sucesso. Né? Então, eu acho que a gente precisa crescer. Não é tudo. Eu acho que tem também uma galera que só foca nisso e perde a mão na pastoralidade. Por isso que é um equilíbrio. Não dá pra gente achar que é também só gestão, é só liderança. A minha vida pastoral não se resume a montar um PDF e animar os meus voluntários. Né? Tem todo um ecossistema. Mas faz parte. E aí dividir o tempo nesse ponto é uma dúvida que eu tenho para quase todo mundo que eu converso, assim, que tem uma posição que tem acesso a muitas pessoas. O pastor faz tudo isso e no domingo o pastor vai lá e dá um abraço nas pessoas que estão na igreja. Esse acesso ao pastor... Só não manda mensagem de segunda, né, pastor? Não sei. Eu falei pra ele, mano, o pastor não respondeu. Eu falei, mano, você mandou mensagem de segunda? Mandei. Falei, eu não sabia. Ele vai responder só na terça. Mano, segunda-feira... É o dia off. É o dia off. Meu. É o dia que... Se eu falar pra vocês que eu desligo o meu celular, eu vou estar mentindo. Se eu falar pra vocês que eu fico com o meu celular perto, eu também vou estar mentindo. É uma distância considerável. Porque eu até respondo, mas eu respondo quem eu quero. Eu até brinco, se alguém morrer... Falando sério, agora você fala sobre isso no livro também, né? Falo. Por quê, meu? Porque assim, eu tenho que ter o sabático, né, bicho? Eu tenho que ter meu dia de descanso. Senão eu... Aproveitar a família, né? Exatamente, bro. E de segunda-feira eu não decido nada. Penso só na terça. Exatamente, não decido nada. Não, precisa tomar uma decisão. A não ser uma coisa assim entre vida e morte.
Mas alguma decisão, não conversa comigo na segunda. Eu vou te falar, pastor, é um controle mental, porque, mano, É. eu recebo notícia, já começa a bolar vários planos de querer resolver e tal. Pra você ter uma ideia, eu durmo, a minha esposa coloca o celular dela no modo avião e o meu fica num toque ativo. Por quê? Já tivemos algumas experiências, mas o pessoal tenta falar, precisa de uma emergência, eles ligam primeiro pra gente. Primeiro para mim e pra minha esposa. Então, tipo... Não dá. 5 horas da manhã, pum. Não dá. Sabe por que isso é um problema? Acho que eu falei isso ontem também, né? A gente tá resumindo a aula de ontem. Exato. É que o problema do outro sempre vai ser urgente para ele. Aí você multiplica isso quantas pessoas? Você não vive. Não vive. Então, no meu livro eu falo das 4 camadas de eficiência. Vital, essencial, significativo e o resto. O meu dia é assim. Então eu acordo, eu vou para o que é essencial, o que é vital. O que é vital para mim? Levar meus filhos na escola, volto, como meu café da manhã com muita proteína, faço a minha devocional. Isso aí é vital, meu. Se eu não fizer isso, o dia não é o mesmo. Não anda. Depois, eu vou para a minha camada das coisas essenciais. O que é essencial para mim? Responder meus e-mails, fazer a minha aula de inglês e responder meu WhatsApp. Para mim isso é essencial. O que é significativo? É o meu momento onde eu vou fazer o meu treino. Seja a minha natação, a minha corrida, ou o que seja. É o meu treino. Assim, por que você não coloca isso no vital? Eu não coloco porque não é vital. Né? Eu sei que importante, mas não é vital. Eu preciso dar atenção para outras coisas. Entre fazer o meu treino naquele dia, porque eu sei que eu vou fazer, e consolar uma pessoa que perdeu a mãe, tem lá seu peso. Tem seu peso. Mas eu sei que eu vou fazer. Eu só estou falando que vai ser na 3ª camada. E por último é o Netflix. Ontem era 11h30 da noite, já tinha feito tudo. Mas meus meninos tinham dormido à tarde, então eu deixei eles dormirem um pouco mais tarde ontem. Aí eles estavam lá no sofá, eu estava com a tarde, a gente colocou o celular assim em cima do corpo. E a gente ficou passando o Instagram assim, só vendo os vídeos engraçados. A gente ficou 40 minutos assim, rodando. Ok, foi um tempo perdido? Não foi um tempo perdido. Seria um tempo perdido se eu começasse o meu dia fazendo aquilo. Porque meus neurônios... Porque ele vai começar a pegar o tempo de outras coisas. Eu vou gastar meu neurônio vendo vídeo de Instagram? Não merece. Não merece. Não merece, é muito bom. Não merece. Perderam tempo 40 minutos aí junto. Eu falei, filho, eu tô com a mãe, não perdi tempo de qualidade, pô. Eu faço isso todo dia? Não faço. Tem outro dia que vai ser um Netflix. Agora, começar o dia com o Amazon Prime não dá. Mas na minha folga, por exemplo, segunda-feira da semana passada, né? Acordei assim, de segunda-feira, a Tati que leva os meus filhos na escola. Porque como eu venho de 3 cultos pregando, então é o dia que eu consigo dormir até umas 8h30, suga, 9 né? horas. Não suga, né? Aí acordei meio assim, onde eu tô, né? E aí eu fui assistir Não peguei Bíblia, não dobrei meu joelho, eu me dei um luxo de... Vou fazer o que tá na telha. Aí deitei no meu sofá, era 9h30 da manhã, numa segunda-feira, é a minha folga, assisti a série lá do Romário. Eu maratonei, eu gosto de futebol. Foram 4 horas. Tipo, eu nunca faria isso numa terça, numa quarta, numa quinta. Nunca. Não me lembro do dia que fiz isso. Mas numa segunda-feira, na minha folga, caramba, eu mereço. Tem uma frase naquele livro, no livro Simplifique, que eu gosto muito, que diz assim: como seria a sua agenda se Deus a controlasse? Se Deus tivesse poder na tua agenda hoje, como que Ele colocaria as prioridades? Então é um pouco sobre isso que a gente tem que dividir. E eu conto no meu livro 2 exemplos, acho que a galera que desejar, Nobre, Urgente e Eterno, construindo um legado relevante para a nossa geração. E lá no último capítulo, basicamente, eu falo um pouco sobre isso. Isso salva a minha vida. Isso tudo começou... Eu me considerava já uma pessoa disciplinada, mas isso vira a chave em 2020. Eu tive uma live com o pastor Craig Groeschel. Foi uma live com alguns pastores do Summit aqui no Brasil. Ele falou algumas coisas inclusive, que eu ia perguntar pro senhor.
Pra você. Eu vou falar pra você. Como que você chegou no Summit? Foi do nada, assim? Porque você chegou... Cara, você conheceu o Craig Groeschel. Na verdade, olha só. Eu não conheço o Craig Groeschel pessoalmente. Eu conheci o Hybels, que foi o fundador do Summit. Tá acima ainda. Que assim, hoje ele tá aposentado e tal. Hoje o champion é o Craig, assim. O Craig, pra mim, antes era o Hybels. O Hybels aposentado, hoje é o Craig. O Craig, pra mim, é o grande mentor, assim. Sabe? Cara. Ele nem imagina que eu exista, mas ele é o meu mentor. Porque eu acredito nessa mentoria, né? Que o cara não necessariamente te conhece, mas você pode absorver muita coisa, né? E quando eu assumi lá em 2010, você lembra? Uhum. Eu falei, o que eu vou fazer na minha vida agora? E agora? Aí as pessoas ficaram, acho que, com dó de mim. Aí uma das pessoas da nossa igreja, que via a minha sede por querer um crescimento, ela me deu um livro chamado Liderança Corajosa. Livro do Hybels. Quando eu li aquele livro, no livro eu encontrei informações sobre a Willow Creek, sobre o Summit. Eu fui pesquisar. Nessa que eu fui pesquisar, aí depois eu participei de assim, né? Tentei compreender um pouco Online? mais. Você participou online? Foi online. Na verdade, dentro de uma igreja, o que a DAI faz hoje, o que a Além do Véu faz hoje, eu fiz isso. E aí, papo vai, papo vem, aí eu falei, eu vou entrar em contato com esses caras, ou não, eu já tenho. Vou fazer da DAI uma igreja hub disso, bicho. Aí ela se tornou, aí quando eu faço a indicação pro Davis, falou, Davis, quer ser uma hub? Aí eu fiz a ponte com o cara, hoje Além do Véu também é. E pra mim, assim, foi fenomenal. O Summit pra mim é quem maravilhoso. Não fez, faça. É muito legal e eu, pelo segundo ano consecutivo, o Davis me chama para falar no Summit. Eu também falo na ADA e tem outras igrejas que carinhosamente têm me convidado aí para palestrar. Então eu me sinto muito honrado, né? Nunca tive em Chicago, sonho, né? O Davis foi, né? Foi. Inclusive. Poxa, o Davis podia ter chamado. Caramba, para comer pizza aqui em São Bernardo, ele me chama. Agora daí pra lá. Um passeio legal. Mas enfim, o Summit é meu coração. A DICE é uma igreja hub, assim como Além do Véu. Acho que é um presente para o nosso coração. E o legal do Summit é que o Summit acontece na DAI em março. Uhum. Mas eu pego todo esse conteúdo e vou trabalhando com a minha liderança até dezembro. Caramba. Então não é só um evento, sabe? Então semana que vem eu tenho um encontro com todos os voluntários da nossa igreja. Um dos temas vai ser uma das palestras. Então eu vou pulverizando para o cara não esquecer, né? Para o ciclo do Summit Em questão de liderança é uma das palestras, dos acontecimentos mais importantes. Mas o que, né, irmão? Deixa o Davis vir, você vai ver também. O pastor tem uma agenda. Infelizmente. A gente ficaria aqui bastante tempo. Né? Nossa, quem sabe a gente pode marcar uma outra vez. Infelizmente, agora o pastor tem que ir para outros compromissos. Eu queria, da minha parte, agradecer o pastor. Pastor, você realmente é uma referência pra gente. Sentimos muito honrados de você estar aqui hoje. E que a DAI cresça cada vez mais e que o Senhor esteja à frente, com saúde, Amém. A sua família, que é o mais importante. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. Meninos, agradeçam aí o pastor. Eu queria agradecer porque o pastor é uma referência pra gente, pra mim também. Eu lembro a primeira vez que eu assisti uma ministração sua, não vou falar do senhor, foi lá na DAI Colorado que o Diegão chamou a gente pra ir, era aniversário da igreja. Aniversário Colorado. Conhecia você de nome, pastor, mas falei, poxa, nunca vi, nunca ouvi, mas conhecia de nome, sabia que era uma referência, que era um pastorzão. E aí aquele dia, quando eu conheci, eu falei, cara, eu vou acompanhar mais de perto. Amém. Desde então eu acompanho, virou uma referência pra mim. Então, Muito feliz. queria agradecer por hoje estar aqui. Muito obrigado. E o que o Brunão falou da saúde, família. Faça as suas palavras. Pra não ser redundante, repetitivo. Muito obrigado. A gente agradece muito. E eu diria não só por isso tudo que eles falaram, mas pela direção.
O pastor falou uma coisa na aula de ontem, eu tô falando bastante da aula de ontem porque foi muito significativo em algumas partes, mas foi... o pastor falou o seguinte, vocês não viram uma heresia falando eu falo não é heresia, vocês procurem uma heresia do Rodrigo Soeiro. Nos últimos 20 anos, né? Nos últimos 20 anos. E aí, o ponto é, você tem e no meu caso, tem a liderança da sua igreja é uma liderança que se preocupa em fazer as coisas certas, do jeito certo, procurando da melhor forma possível ampliar tudo isso. E isso não vem do nada, vem como um bom líder. Então, agradecemos isso tudo e eu particularmente agradeço por ser um bom líder para a nossa grande casa. Amém. Espero que vocês que estão assistindo, que fazem parte da ADAI, também agradeçam por isso, nosso querido pastor Soeiro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe os seus próximos compromissos. Amém. Eu agradeço e desejo sucesso para vocês. Eu recebo essas palavras com muito carinho. Às vezes eu sou um pouco teimoso de acreditar. Isso eu falo sem qualquer tipo de demagogia, hipocrisia, né? Porque às vezes eu nem entendo um pouco assim do quanto que eu estou conseguindo ajudar pessoas através da minha postura, né? E também nem quero saber, mas quando eu recebo testemunhos assim, isso alegra muito meu coração. E oro para que esse podcast continue levando o evangelho de maneira gostosa, simples, abençoada, ao mesmo tempo profunda. E contem comigo. Contem comigo e o que vocês precisarem. Um abraço aqui às respectivas famílias de vocês, né? Além do Véu, que foi muito citado, o próprio Alírio também, e os pastores, Davis, o Diegão e tantas outras igrejas, né? Que têm feito um trabalho tão sério, tão bonito, tão relevante. E a gente só quer somar, né? A nossa chegada para Santo André é só para somar e que Deus nos abençoe da melhor maneira possível. E deixo aqui o convite para o Clássicos. Para a galera que puder, vai ser lá na Além do Véu, às 8 horas da noite, dia 22. Tickets no rodrigosoeiro.com.br. Estarei lá com mais de 1.000 pessoas, uma orquestra me acompanhando. E eu quero ver vocês lá, pelo amor de Deus. Quero ver vocês lá, meu. Aqui embaixo vai ter o link também, viu, gente? E outra coisa, eu vou doar então 5 ingressos pra galera que... Não sei como vocês podem fazer essa promoção aí. Show. 5 ingressos, tá? Comentem aí. Beleza. Comentem aí. Os 5 melhores comentários vão ganhar os ingressos, tá? Boa. Vamos deixar todos os links. Vamos deixar o link da pastora. Vamos deixar o link do clássico, dos ingressos. Deixar, o livro tem algum lugar que tá vendendo, pastor? Tem na Amazon. Na Amazon. Vamos deixar o link Do da link da Amazon Amazon também. Gente, muito obrigado. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu. Valeu, galera. O que é verdade. Valeu.